Oi, pessoal. Dando continuidade ao nosso assunto forças, a gente vai entrar agora nas leis de Newton. Então, temos falado bastante de Newton, né? Isso só reforça a importância dele para os estudos de física. Aqui, a gente vai ter uma prova do quão impactante ele foi em relação aos estudos de forças. As leis de Newton, elas são comumente encontradas no nosso cotidiano em exemplos que são banais, muitas vezes a gente não se dá conta. Então, vamos prestar atenção aqui nas leis e a gente vai entender como elas funcionam no nosso dia a dia. A primeira lei de Newton, conhecida também como lei da inércia, ela é baseada nesse princípio chamado inércia. Agora, que princípio é esse? Inércia, pessoal, é um princípio que diz o seguinte: todo corpo que está em movimento, ele tem a tendência de se manter em movimento. Ou seja, ele quer continuar se movimentando. E todo corpo que está em repouso, ele quer continuar em repouso. Sua tendência é continuar em repouso. É claro que muitas vezes no dia a dia a gente não consegue observar isso de maneira assim tão clara. Mas vamos ver aqui os nossos exemplos. Vamos pensar no ônibus. Vamos supor que você saiu para andar de ônibus determinado dia, ou para ir para a escola, ou para ir para outro bairro, ou para ir para qualquer lugar. Quando você entrou no ônibus, você percebeu que todos os lugares já estavam ocupados, ou seja, você ia ter que ficar de pé. Ok, então você ficou, se posicionou, segurou naquela barra que fica em cima do ônibus. Você está parado, seu corpo está em repouso. Só que, quando o motorista arranca, vamos supor que ele deu uma arrancada um pouquinho mais rápido do que o normal. O que acontece com o seu corpo? Você continua paradinho, tranquilo? Ou será que você sente seu corpo sendo lançado para trás? Só pensar da seguinte maneira: você se sentiria seguro em ficar parado de pé no meio do ônibus esperando o motorista arrancar sem se segurar em nada? Acho que não, né? Porque possivelmente você poderia até acabar caindo. Isso está de acordo com o chamado princípio da inércia. Quando o ônibus arranca, o seu corpo queria ficar parado lá onde ele estava, porque essa era a tendência do seu corpo, ficar lá paradinho. Então, por isso que você é lançado para trás. Mas ok, conforme o ônibus arranca, o seu corpo se acostuma à nova situação. Agora ele está em movimento. Então você continua se segurando lá na barra lateral, a viagem prossegue, só que de repente, assim de supetão, o motorista pisa no freio. O que acontece com a pessoa que não está se segurando naquela barra? Possivelmente ela vai ser lançada para frente. Se você estiver se segurando com firmeza, você não vai ser lançado para frente, mas você vai perceber que o seu corpo vai ser um pouquinho arrastado. Isso também tem a ver com o princípio da inércia, porque lembrando, todo corpo que está em movimento quer continuar em movimento, ou seja, o ônibus parou. Mas o seu corpo que estava em movimento, ele quer continuar em movimento, ele quer continuar indo para frente. Então, por isso que você é lançado para frente e é por isso que é importante que você se segure com firmeza. Virando a página, você vai ter aqui um exemplo muito importante de como a lei da inércia influencia no nosso dia a dia e pode fazer a diferença na vida das pessoas, que é a questão do cinto de segurança. O que o cinto de segurança tem a ver com o princípio da inércia, então? Pessoal, estou andando de carro. Todos nós, quando estamos nos locomovendo por aí, a gente toma o maior cuidado para não sofrer nenhum tipo de acidente, mas acidentes fazem parte da vida. Acidentes automobilísticos, eles têm um agravante, já que normalmente eles deixam as pessoas ou muito machucadas ou pode acontecer até algo pior. Para evitar esse tipo de situação, recomenda-se tanto que se utilize o cinto de segurança. Relacionando o cinto de segurança com a lei da inércia. Você está sentado ali no banco da frente do carro, você colocou o cinto, ok. Seu corpo que estava em repouso, ele quer continuar em repouso. Então, quando o carro arranca, seu corpo é lançado para trás. Agora, digamos que você está andando de carro, está numa velocidade relativamente alta e acontece um acidente, o carro acaba batendo. O que acontece? O seu corpo que estava em movimento, ele quer continuar em movimento, ou seja, o carro parou porque ele bateu. Mas o seu corpo, se você não estiver usando o cinto de segurança, ele tende a continuar o movimento, aí a pessoa pode até ser lançada pelo para-brisas do carro, o que pode resultar em um machucado bem sério ou até na morte. Por isso que é extremamente importante utilizar o cinto de segurança. O cinto de segurança salva vidas. Pessoal, então, essa foi a primeira lei de Newton. Agora, tem um detalhezinho muito importante em relação à primeira lei de Newton que tem que ser mencionado, que é a questão do atrito, pessoal. Então, pessoal, o atrito é uma força que se opõe aos movimentos realizados. Vamos pensar na seguinte situação. Eu acabei de falar para vocês que um corpo que está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Mas por que às vezes ele para de forma natural? Vamos pensar numa bola de futebol, por exemplo. Eu chuto essa bola.
Essa bola ela vai ir rolando e rolando, só que eventualmente ela vai parar de rolar sozinha, a não ser que ela encontre uma barreira no meio do caminho, mas se não encontrar, ela vai parar sozinha. Aí vem a seguinte questão: poxa, se a tendência do corpo é continuar em movimento, por que que ela parou? Aí que entra o atrito. A bola para de rolar porque ela encontra uma resistência ao seu movimento, causado pelo atrito. Atrito com o solo, por exemplo. Se eu tiver um solo muito áspero, a força de atrito desse solo vai bloquear o movimento da bola mais rápido. Se eu tiver um solo muito liso, a bola talvez role um pouquinho mais, mas eventualmente o atrito vai fazer com que ela pare. Um outro exemplo disso são as nossas caminhadas. Se eu estou caminhando por um piso que é áspero, eu consigo caminhar com firmeza, sem medo de escorregar. Agora, se eu estiver andando por um piso muito liso, eu vou ter que andar com mais cuidado, porque a força atrito ali vai ser menor, então eu posso acabar escorregando. Virem a página aí, por favor. Aqui nós temos algumas atividades na página 12, que elas são referentes ao conteúdo que a gente acabou de ver. Então, se vocês consultarem, vocês conseguem resolver com tranquilidade. Na página 13, a gente tem mais algumas atividades e a gente tem aqui um título que é a segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton, pessoal, ela é uma lei que tem como enunciado o seguinte: quanto maior for a massa de um corpo, maior é a aceleração necessária para que esse corpo entre em movimento. E o contrário também vale. Quanto maior for a massa de um corpo, maior é a força necessária para brecar esse movimento. Então, olhando aqui na imagem, nós temos vários veículos de diferentes massas. O que isso implica na segunda lei de Newton? Quanto maior for a massa de cada veículo, mais força vai ser necessária para que esse veículo entre em movimento. O que é mais fácil acelerar? Uma bicicleta ou um caminhão carregado? Com certeza a bicicleta. Ela tem menos massa, então é mais fácil de ser acelerada. Já um caminhão carregado, ele vai necessitar de uma aceleração bem maior para sair do lugar. E o contrário também vale. O que é mais fácil de frear? Uma bicicleta ou um caminhão carregado? Com certeza a bicicleta. Menos massa, se torna mais fácil freá-la. Agora, para parar, para frear um caminhão carregado, é bem difícil. Virando ali a página 14, a gente vai ter a última das leis de Newton que nós vamos ver, que é a chamada terceira lei de Newton, ou lei da ação e reação. O que essa lei diz? Essa lei diz que toda ação gera uma reação de mesma intensidade, mas de sentido contrário. Exemplificando, aqui na imagem a gente tem um boxeador socando um saco de pancadas. O que acontece quando o golpe é desferido no saco de pancadas? O boxeador está aplicando uma força no saco de pancadas, mas ao mesmo tempo o saco de pancadas devolve ao boxeador a mesma força, ou seja, a força do soco aplicada no saco de pancadas volta do saco de pancadas para o boxeador. Então isso é ação e reação. Pessoal, essa ação e reação, gravem isso, ela é sempre na mesma intensidade. Então, se eu aplico uma força de 40 newtons contra um objeto, o objeto devolve os mesmos 40 newtons contra mim. Virando aqui a página, pessoal, tanto na página 15 quanto na página 16, vocês têm exercícios que podem ser resolvidos consultando o material do capítulo. Especial atenção aqui na primeira questão do banco de dados, que pode ser resolvida também com o auxílio de um dicionário. Encerramos aqui esse capítulo, nos vemos no próximo.